Hoje o Hora de Agir veio até Santarém, cidade a partir da qual podemos contemplar a beleza destas terras férteis da Lesíria, do Tejo que passa aqui tão perto e onde viemos falar sobre as árvores e do seu importante papel do sequestro de carbono. Que árvores devemos nós plantar? É a pergunta que vimos fazer neste Hora de Agir dedicado às árvores. Árvores em meio urbano, nas novas florestas urbanas, que têm como missão muito importante combater as ondas de calor, melhorar a qualidade do ar ou a infiltração de água nos solos, que é positivo para combater as inundações. Ou as árvores no meio rural. Que frutos é que estas árvores nos podem dar e como é que eles contribuem para esta riqueza desta diversa dieta mediterrânica que é património imaterial da humanidade? E também as árvores na floresta. Que espécies autóctones são estas que nos podem ajudar a recuperar o paradigma da mata nacional, árvores mais resilientes aos incêndios e onde é que nós temos falhado na retirada do valor que a floresta também pode gerar? Este é um Hora de Agir dedicado às árvores. Na letra de Carlos Paião, uma árvore, um amigo que devemos preservar e em tempos de crise climática que todos nós também devemos e cada vez mais plantar. No planeta Terra, é o efeito de estufa que permite que o milagre da vida aconteça. Ao longo dos 4.500 milhões de anos da grande história do nosso planeta, dióxido de carbono, metano e outros gases com efeito de estufa, produzidos por fenómenos naturais, foram-se acumulando na atmosfera. Um longo caminho que nos trouxe até aos últimos 11.500 anos, ao Holoceno, ao nosso jardim do Éden, onde a vida floresceu. Um efeito de estufa que retém a radiação infravermelha na dose certa e que permitiu alcançar esta temperatura média de 15 graus Celsius em todo o globo. Sem o efeito de estufa, a temperatura no nosso planeta desceria 33 graus para os menos 18 graus Celsius. O planeta Terra seria um lugar inóspito e frio. Nos últimos 200 anos, ao queimarmos carvão, petróleo e gás natural, mais e mais depressa aumentámos de forma assustadora a concentração de gases com efeito de estufa no planeta, que quase duplicou nos últimos 100 anos. Das 230 partes por milhão em 1930, no ano de 2022, chegámos agora às 420 partes por milhão. E com isto, as temperaturas aumentaram. Novos recordes são estabelecidos todos os anos e em todas as latitudes, e por isso o século XXI é já o tempo das alterações climáticas e das consequências de um sistema climático já em ruptura. Mas podia ser pior. Só 50% deste dióxido de carbono fica na atmosfera, porque existem dois grandes aliados: o oceano, que absorve 20% do carbono, e as plantas, que através da fotossíntese sequestram os restantes 30%. Se não existissem oceanos e árvores, a concentração do dióxido de carbono na atmosfera não seriam as já trágicas 420 partes por milhão, mas mais de 800. O aquecimento global seria muito maior e já teria levado muitas regiões do planeta a transformarem-se em lugares onde não poderíamos viver. Por isso, preservar a floresta, preservar as árvores, é aumentar a capacidade de diminuir a concentração dos gases com efeito de estufa. E para isso, precisamos de parar de destruir a floresta. Existem 3.000 bilhões de árvores no mundo, que cobrem uma área equivalente a 1/3 da superfície terrestre. Mas nós todos os anos cortamos 15 bilhões de árvores. É uma situação descontrolada e de grande gravidade, principalmente pelo abate das árvores virgens mais antigas e que são autênticos santuários de biodiversidade. Em 2014, vários países, empresas e ONGs do mundo assinaram a Declaração sobre as Florestas para reduzir a perda das florestas naturais para metade em 2020 e depois para zero em 2030. Mas seja para a plantação de óleo de palma, seja para a criação de gado ou para obter a madeira, entre 2014 e 2018 a área desflorestada aumentou 43%, 26 mil milhões de hectares por ano face ao período entre 2001 e 2013. E não foi só na Amazónia. Países e regiões como Burma, Tailândia, Índia, Bornéu, Sumatra, Filipinas, Somália, Quénia, Madagascar e Arábia Saudita perderam mais de 90% do habitat de floresta original. Se por um lado temos de parar a queima dos combustíveis fósseis para reduzir a concentração de gases com efeito de estufa, temos também de preservar os sumidouros naturais. E por isso, esta é a hora de parar de destruir as florestas e de juntos darmos as mãos para continuarmos a plantar as árvores que irão absorver o dióxido de carbono, nos darão oxigênio e já agora também saborosos alimentos.
E vamos falar muito nesta Hora de Agir sobre estes alimentos que vêm das árvores, mas antes disso apresento o meu convidado, Jorge Cancela, que é arquiteto paisagista, tem uma ligação também à Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, é presidente da Assembleia Geral, anterior presidente também. Jorge, é sempre um gosto estar contigo, obrigado por nos receberes. Vamos falar muito nesta Hora de Agir sobre as árvores que sequestram o carbono da atmosfera, são por isso um aliado na crise climática. Mas antes disto, Jorge, temos que nos organizar. Há as árvores em meio urbano, há no meio rural e há também as florestas. Por onde é que começamos? Essencialmente as árvores estão onde há água, não é? A água doce. As árvores são essencialmente umas eficientíssimas bombas de água. Vão buscá-la ao solo, percorre toda a sua estrutura e devolvem na atmosfera. Portanto, onde há água doce há árvores, o que também acontece muito connosco, não é? Depois, as situações que falaste, a situação urbana, a situação agrícola, a situação florestal, é porque são ecossistemas trabalhados por nós e onde a presença da árvore é essencial. Cumprem funções diferentes, não é? A árvore em meio urbano é importantíssima a vários níveis. Na adaptação, por causa das ondas de calor, não é? Das ondas de calor é dos temas mais importantes, portanto, como sabemos, os espaços verdes, não só as árvores, mas os espaços verdes têm uma importância significativa nessa redução, só que é uma redução muito direta. Portanto, é uma redução microclimática. Eles têm de estar presentes na cidade toda, porque, por exemplo, em Lisboa, não é? Ter Monsanto, pois com certeza, Monsanto tem uma micro-alteração no clima urbano. Agora tem uma macro-alteração no sítio onde está. E isto é uma coisa muito importante, porque se nós queremos efetivamente diminuir a ilha de calor através da aplicação do material vegetal, o material vegetal tem que estar presente em proximidade. Quando se faz um projeto de intervenção urbana, o paisagismo tem de estar mais presente nesse novo desenho das cidades. Isso é uma melhoria que ainda... Tem. Quer dizer, ele sempre esteve. E também é importante no aspecto da purificação do ar. As árvores podem contribuir também para isso? Claro, sim. Isso é outro capítulo, claro que sim. Aliás, há uma tese de doutoramento de uma colega nossa chamada Ana Luísa Soares, professora do Instituto de Agronomia, que fez uma análise sobre o valor da árvore em sistema urbano, no caso de Lisboa, e com resultados notáveis. Ela faz até um exercício de quantificação económica dos proveitos da árvore versus os seus custos. Que são custos indiretos depois para a saúde, se as pessoas ficam doentes. Sim, exatamente, mas até mesmo aqueles custos mais diretos das podas, das regas, das transplantações, dos riscos, tudo isso, e portanto de uma análise custo-benefício, a árvore é dos melhores investimentos urbanos. Jorge, eu vou agora também ouvir a opinião de dois colegas teus, o Luís Louros e a Laura Rondão, que nos vão falar também sobre a importância destas florestas urbanas. As árvores são realmente elementos fundamentais da nossa vivência, quer seja em espaços naturais, quer seja em espaços urbanos. Estamos a vê-la ainda muito num modelo que eu já considero passadista, em que se fazem alguns espaços de enquadramento, plantam-se as árvores ao longo dos arruamentos, fazem-se alguns jardins, mas neste momento, face aos grandes problemas que temos neste século, ligado às alterações climáticas, ligando às inundações, ligando às ondas de calor, às questões da saúde pública que as pessoas relacionam tão pouco com a árvore e que estão intimamente ligadas, temos que começar a olhar para os nossos espaços urbanos de uma forma muito mais eficiente na forma como vamos relacionar a árvore com todos os outros seres e todos os outros equipamentos que têm que coabitar no espaço urbano. Portanto, pensar na floresta urbana enquanto espaços de mitigação dos problemas que o espaço urbano cria é muito importante e eu acho que obriga a ter um novo olhar na forma como nós projetamos, desenhamos e planeamos as nossas cidades. Quando nós falamos quais é que são as melhores árvores para as nossas cidades, primeiro, isso depende muito da latitude onde estamos a falar. Portugal, que é um país muito pequeno, tem árvores de arruamento que são muito aconselhadas, por exemplo, a sul, e que são totalmente desaconselhadas a norte. Por exemplo, quando nós falamos numa árvore para um passeio, para um arruamento, nós temos que pensar que ela tem que ter uma bifurcação, a primeira bifurcação, uma altura suficiente para que as pessoas possam caminhar sobre as árvores. E por isso, há aqui um conjunto de critérios que normalmente são considerados para efeitos de escolha da constituição de árvores
que normalmente fazem parte deste contínuo natural em espaço urbano, que são muito pouco associados àquilo que devia ser a nossa preocupação e que é uma preocupação que está cada vez mais na ordem do dia, que é na criação de florestas urbanas, que espécies é que nós podemos eleger que cumpram duplamente estes objetivos. E no conceito de uma floresta urbana, o que importa é que esta seja biodiversa, tenha um conjunto que, entre aspas, seja capaz de simular ou emular aquilo que acontece na natureza. Já defendia o professor Ribeiro Teles, ou seja, que nós consigamos ter o campo na cidade e assim ter um melhor desempenho ecossistémico destes espaços cada vez mais artificiais e mais impermeabilizados que são as nossas cidades. Jorge, vamos da cidade para o meio rural. Nós temos esta dieta mediterrânica fantástica, património imaterial da humanidade, onde vamos tendo ao longo do ano frutas sempre da época, mas alguns de nós, eu também já cometi algumas vezes esse pecado, chegamos no restaurante e pedimos uma manga ou uma papaya que vem do outro lado do mundo. Que escolhas são estas? Uma outra, não pode ser todos os dias. Também é bom. Mas nós temos esta riqueza aqui. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Isso é muito giro porque nós temos a sorte de viver nesta região mediterrânica, digamos assim, não é mediterrânica, onde tínhamos as estações muito bem marcadas e onde não havia praticamente um dia igual ao outro, não é? Um bocadinho diferente dos trópicos, onde aquilo é mais ou menos igual, ou no sistema de latitude, onde as coisas são muito brutais, não é? 6 meses sem sol, depois 6 meses que o sol não se põe, ou então no trópico é mais ou menos igual. E nós estamos naquela zona, temos uma diversidade muito grande, e essa diversidade há uma grande sazonalidade. E, portanto, conjugando esta diversidade climática com uma grande diversidade de solos, com esta diversidade também cultural, isto faz um caldo que nós temos realmente as duas características essenciais do mundo mediterrâneo agora, que é a diversidade e a sazonalidade. Vamos agora à floresta. Como é que nós vamos fazer com estas nossas espécies autóctones que devemos plantar para recuperar a nossa floresta? Como é que se recupera esse paradigma da antiga mata nacional? Vamos lá ver. Isto tudo na vida é tudo, ou é quase tudo, uma questão de amor. E o amor não é nem mais nem menos do que tempo que a gente dedica às coisas. Tempo e disciplina, não é? Isso é que é uma definição de amor, não é? Portanto, e a paisagem tem um tempo que é um tempo longo. Enquanto, nas situações que falámos anteriormente, na cidade e no campo os tempos podem ser um bocadinho mais rápidos. A floresta não é um tempo longo. A não ser que seja a floresta dos eucaliptos, mas isso é rotações de 10 anos, mas não é nessa que estamos a falar. Só opções para uma geração. Às vezes para mais. Mas vamos ouvir agora também a opinião de Carlos Rio Carvalho e Susana Dias sobre esta questão da gestão da floresta. Os produtores ou os titulares de terrenos florestais têm que ter oportunidades e têm que ter enquadramento regulamentar para ter a oportunidade de escolher a atividade mais eficiente. Ora, esse é o problema. Se houver uma atividade produtiva eficiente e possível, é natural que os próprios produtores automaticamente a desenvolvam, porque ela é eficiente e porque ela os remunera. É necessário que termos povoamentos florestais produtivos em situações em que eles sejam eficientes. E é necessário sabermos cuidar de uma floresta mais natural e saber extrair dela aquilo que ela pode dar, quer em serviços ecossistémicos de regulação, quer mesmo em produções não lenhosas ou lenhosas, mas com uma menor intensidade na sua gestão. E devemos considerar que a gestão dessa floresta tem que, ao mesmo tempo, ser eficaz na defesa da floresta contra incêndios. A gestão e o ordenamento florestal podem contribuir ou têm que contribuir decisivamente para minimizar ou para ajudar a resolver o problema dos incêndios florestais. A queima controlada é uma forma de gestão de combustíveis muito eficaz, muito rápida. Eu, pessoalmente, sou mais favorável a uma gestão de combustível mecânica, em que nós podemos optar por quais são as espécies a retirar e quais são aquelas que deixamos. Há situações em que nós podemos retirar essa biomassa e há situações em que nós temos que gerir a biomassa e, portanto, deixá-la no ecossistema, mas gerindo para aumentar a resiliência das florestas aos fogos. Portanto, nós temos muitas florestas em Portugal, todas elas com características particulares e que temos que olhar para elas com diferentes olhos. Jorge, esta questão da gestão da floresta é de facto muito importante. Na minha região, às vezes, num hectare existem centenas de proprietários. Sim. Isto dificulta muito. Sim. Como é que se poderia resolver isto no sentido de nós termos a geração de valor na floresta,
ou mesmo da manutenção da floresta, porque é também um importante serviço de ecossistema. Qual era o mecanismo que nós podíamos aí explorar? A associação de proprietários é relativamente difícil, a não ser que sejam grandes, não é? Há alguns exemplos, mas essa pergunta... Precisamos de escala, não é? Mas mais do que uma coisa, eu julgo que precisamos é de liderança. Porque os mecanismos legais, os económicos, os sociais, está tudo criado. Não é preciso inventar mais nada. Agora, é preciso ter vontade, é preciso ter o tal amor que é tempo e disciplina. Eu julgo que das coisas mais importantes para formar hoje em dia são líderes ambientais. E alguém que acredita tanto no que faz, que não desiste. Porque as adversidades vêm todos os dias, portanto não se pode desistir. Tem que se caminhar nas adversidades, aprender com elas e seguir. E depois acaba aquela geração e vem uma geração a seguir. E portanto, na paisagem este é o tempo, este é o ritmo, que era assim. Mas quais são as espécies que, para reflorestarmos, devemos utilizar mais? E em termos também do próprio desenho da paisagem. Antes havia a agricultura de montanha, cortava o contínuo florestal. Nós hoje perdemos um bocadinho isso, não é? Depende muito de onde estamos a falar, não é? Voltando outra vez, depende muito de onde estamos a falar. Hoje temos realmente que lidar com esta questão das alterações climáticas que introduz este tema dos fogos. E, portanto, os fogos, mais do que a espécie, têm a ver com a gestão do povoamento e do ecossistema florestal. Julgo que devemos voltar a ter situações de mosaico, onde se calhar temos que voltar a introduzir a herbivoria, não é? Temos que voltar a introduzir sistemas mais complexos do que aqueles que temos, muitos deles são sistemas muito simplificados, mas temos um conjunto muito largo de espécies, não nos faltam espécies, às vezes faltam-nos plantas, que é onde é que estão os viveiros a produzir isso. Depois há uma abordagem também que tem sido cada vez mais marcada, chamada do rewilding, não é? O restauro, e onde aí se favorece muito a regeneração natural, não é preciso plantar, é só preciso quase que deixar crescer o que naturalmente já lá aparece, a regeneração natural, fazendo escolhas. Portanto, isto também é um caminho muito interessante de uma nova abordagem à floresta em zonas de baixas densidades, que em vez de estar a plantar e fazer florestas muito ordenadas, é estar no terreno, só que isso é preciso estar lá, não é? É preciso fazer o trabalho no sítio e passar lá muitas vezes, não é? E dizer, olha, esta mancha deixa a progredir, olha, esta está cheia de infestantes, tem que se cortar e vamos fazer outra coisa qualquer. Portanto, é preciso quase ser um jardineiro do mundo, não é? Portanto, a pessoa deve quase agricultar como um jardineiro e jardinar como um agricultor ou um silvicultor. E, portanto, daí que as espécies depende muito, não é? Jorge, muito obrigado. Esta é uma expressão excelente para terminarmos este programa. Jardineiros do mundo. Jardineiros do mundo é o que nós precisamos de ser novamente para que possamos levar o mundo natural para dentro das cidades. Cidades que se estão a alterar para um novo desenho, agora menos para os carros e mais para o transporte público, para as pessoas andarem a pé ou de bicicleta. São cidades onde nós nos poderemos voltar a encontrar. Mas encontrar uma cidade que tenha a natureza lá dentro, junto das nossas casas, nos bairros. Uma natureza composta também por árvores que vão ajudar no combate às ondas de calor, a purificar o ar também que respiramos ou ajudar as cidades a serem mais resilientes num tempo já de crise climática, a inundações que serão mais frequentes. Uma nova relação com o mundo rural, o mundo de onde vêm os nossos alimentos, esta fruta da época que podemos ter sempre disponível nesta riqueza e nesta diversidade, nesta sazonalidade da dieta mediterrânica. E por fim, a floresta. Uma nova forma de gerirmos a floresta, de retirarmos valor da floresta em pé. Geração de valor económico como uma oportunidade também de desenvolvimento económico e social do nosso país, para além da questão dos incêndios que libertam muitos gases nocivos, para além dos gases com efeito estufa, o benzeno e outros gases muito prejudiciais à saúde e que nós temos que combater através da plantação destas espécies autóctones, através da recuperação do paradigma da mata nacional, através de estratégias que nos permitam recuperar aquele que era a antiga agricultura de montanha e que tantas e tantas vezes serviu como um corte ao contínuo florestal que hoje faz com que os incêndios se propaguem com muito mais facilidade. Este foi uma Hora de Agir sobre as árvores que são aliados no combate à crise climática. Este foi mais um Hora de Agir, um abraço amigo e até para a semana.